E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago. Hoje nós vamos ter mais uma aula de história, mas antes de começarmos, não esqueçam, se você gosta do meu trabalho, curte aí esse vídeo, se inscreve no nosso canal e também ativa as suas notificações. O nosso tema de hoje, pessoal, galera, a expansão do território dos Estados Unidos foi uma expansão fulminante que ocorreu aí no século XIX e a gente vai analisar agora os principais fatores. Pessoal, um dos fatores principais para a expansão desse território é a necessidade de expansão ali das fronteiras agrícolas. Primeira coisa, antes da gente falar desse tema, dá uma olhadinha no mapa, pessoal. Os Estados Unidos, na virada aí do século XIX, do século XVIII para o XIX, era apenas esse território de verde aí onde vocês estão vendo escrito 13 colônias, antigas 13 colônias. E num processo aí muito fulminante, muito rápido, nós teremos a conquista de todo esse território que vocês estão vendo colorido e também da região do Alasca. Galerinha, essa expansão ficou conhecida como Marcha para o Oeste, é muito explorada ali pela indústria cultural dos Estados Unidos, que serve inclusive além de fornecedora de entretenimento e de garantir aí enormes lucros, serve também para legitimar todo esse processo. Voltando aos fatores, pessoal, expansão das fronteiras agrícolas. O norte, pessoal, vai em busca de recursos naturais com relação ao oeste. E o sul, desde o período colonial, tem a necessidade de expandir as suas fronteiras agrícolas. Lembrem-se, pessoal, sul é aquela região agrária exportadora, escravista, que fornece algodão principalmente para a Inglaterra nesse contexto. A ideia aqui, pessoal, então, da região sul é expandir suas fronteiras para aumentar os seus latifúndios, para aumentar aí essa atividade agroexportadora. Lembrando que o sul, pessoal, não é para você chamar o sul aqui nesse contexto, começo do século XIX, de pobre, hein? A maior parte da exportação dos Estados Unidos nesse período era da região sul. Galerinha, outro fator importante, o crescimento demográfico. A população dos Estados Unidos cresceu de forma muito rápida. Na virada do século XVIII, nós tínhamos ali por volta de 7 milhões de pessoas. Em 1790, aliás, nós tínhamos mais ou menos 4 milhões de pessoas vivendo ali na costa do Atlântico, nas antigas 13 colônias. Quando nós viramos o século, em 1810, essa população de 4 já saltou para 7 milhões. Nas vésperas aí, às vésperas da Guerra Civil dos Estados Unidos, nós já estamos falando de uma população que alcança aí pelo menos 30 milhões de pessoas. Então é muito rápido esse processo de crescimento demográfico. Dá uma olhadinha aqui nesse mapa, pessoal. Você vê aí que grande parte não, né, mas uma quantidade gigantesca de europeus começam a migrar para a América aqui no século XIX. Muitos vieram inclusive aqui para o Brasil, para essas áreas que estão de roxo, né, principalmente para a região aqui de São Paulo, por conta da lavoura cafeeira. Mas olha ali, gente, para onde vai a maioria da população dos Estados Unidos. Ela vai ali, aliás, da população da Europa, ela vai para os Estados Unidos. Tudo bem? Então, é muito importante que você entenda que o crescimento demográfico impulsiona a ida para o oeste, tá, galera? Por volta da metade do século XIX também, a gente tem um outro fator importante que empurra as pessoas para o oeste, que é a descoberta de ouro na região da Califórnia, pessoal. Essa área verde aí que você está olhando no mapa e que pertencia ao México. A corrida pelo ouro, pessoal, é fulminante também. Nós teremos uma grande quantidade de pessoas que migram, então, para o oeste em busca da riqueza fácil. Outra coisa que a gente tem que considerar, gente, e muito, muito importante, a construção
de ferrovias. Com certeza, quando vocês já assistiram aquele filme de Bang Bang, né, de western, você deve ter reparado, além da violência ali, né, da falta de controle e de uma grande quantidade aí de mocinhos e vilões, você já deve ter percebido que esses filmes se passam ali. Nesses filmes você aparece ali a construção de ferrovias. De fato, galera, isso é muito importante. A ferrovia ela não é um meio para um fim simplesmente. Óbvio que a ferrovia reduz o custo de produção porque o transporte fica muito mais barato. É um dos meios de transporte mais barato ainda hoje, tá? Só perde aí pro transporte hidroviário, mas com relação ao transporte rodoviário, o custo é bem menor. E como eu disse, não é um meio para um fim simplesmente. A ferrovia, pessoal, ela impulsiona o desenvolvimento urbano, ela impulsiona o comércio, a troca de ideias, a troca aí de produtos ou a circulação de pessoas. Então é algo fantástico que os Estados Unidos fez aqui no século XIX. Antes do fim do século XIX, nós já tínhamos uma ferrovia, pessoal, que ligava o Atlântico ao Pacífico. A malha rodoviária dos Estados Unidos era gigantesca. Dá uma olhadinha aqui na imagem, pessoal, que espetacular essa imagem das ferrovias aqui sobre o mapa dos Estados Unidos. Quando a gente compara com o Brasil, gente, é algo que chega a ser até triste, né? Dá uma olhadinha aqui na densidade, pessoal, das ferrovias. Olha o do Brasil, pessoal, 3,4%. Olha o dos Estados Unidos, 29,8%. É algo muito, muito diferente. E isso mostra também o porquê do desenvolvimento tão gigantesco desse país já no século XIX, que entrou também no processo de revolução industrial aqui nesse contexto. Bem, agora vamos falar do processo de legitimação para expandir para o Oeste. Galera, nós vamos ter aqui a criação da primeira doutrina de política externa dos Estados Unidos, muito importante, criada por volta ali de 1820, pós-Congresso de Viena, é a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, pessoal, ela coloca os Estados Unidos ali no papel de liderança do processo aí de independência de toda a América. Então os Estados Unidos vai defender que a América deve ser dos americanos. É a frase muito famosa, América para os americanos. Óbvio que a gente tem que interpretar isso aqui como América para os americanos do norte, né? Ou para os estadunidenses. Aqui, pessoal, nós teremos a ideia de acabar com a influência europeia na América e a ideia também já dos Estados Unidos de conquistar novos mercados, de conseguir novos parceiros. Afinal, você tem o norte aqui dos Estados Unidos já na década de 1830 passando pela Revolução Industrial. Então, essa tal América para os americanos garante um processo de legitimação para você tomar os territórios do Oeste. Afinal, gente, dá uma olhadinha aqui no mapa, ó. Parte desse território que foi conquistado pelos Estados Unidos pertencia a quem? A Inglaterra, a França, a Espanha, a Rússia, no caso do Alasca. Então, nós temos uma desculpa, entre aspas, uma justificativa para ir para o Oeste. A outra justificativa é uma justificativa religiosa. Doutrina Monroe, justificativa política, destino manifesto, justificativa religiosa. Lembrem-se, pessoal, que nós temos aqui os Estados Unidos com uma população puritana, calvinista. E o que o calvinismo acredita mesmo? Na predestinação. Nascemos escolhidos ou não por Deus para ser salvo. E aqui nós temos a ideia da predestinação transportada para a ideia aqui de expansão territorial. Então nós teremos aqui o estadunidense falando o quê, pessoal? Que a marcha para o oeste é um processo civilizatório, que eles são predestinados por Deus para levar essa civilização aí para povos considerados inferiores, como os indígenas, os mexicanos também. Então é uma missão dada por Deus conquistar o Oeste. A indústria cultural dos Estados Unidos, pessoal, mostra bastante isso, né? Você tem aquele filme que recebeu o Oscar recentemente com Leonardo DiCaprio. Olha ele aqui passando para vocês. O Regresso, baseado numa história contada aí, ainda no século XIX, né, que mostra esse oeste bravio, um local aí indomável, né, com animais ferozes, com pessoas selvagens. Tudo bem? Então você tem duas desculpas, duas justificativas perfeitas para ir para o oeste. América para os americanos, civilizar o oeste. Galerinha, há um processo todo estruturado aqui
para promover a expansão para o oeste, tá? Agora a gente vai falar das leis de terras. Primeiro, nós vamos ter a chamada Lei Noroeste. A Lei Noroeste, pessoal, vai definir ali a formação de cidades e estados ali nos Estados Unidos. Então, como é que vai funcionar, pessoal? O local concentra uma quantidade de pessoas, vira uma cidade. Concentra uma quantidade de pessoas muito grande em volta, próximo ali dessa cidade ou em outras cidades ali também, forma-se um estado. É por isso, pessoal, que nós vamos ter ali, ó, essas fronteiras geográficas, aliás, com linhas retas, né? Não geográficas, geométricas, pessoal, perdão. Essas fronteiras com linhas aí, quadradinho, que formam um quadradinho, um retangulinho, ó, que vocês estão vendo aqui, é fruto dessa organização. Então, concentrou as pessoas ali numa região, opa, virou estado. Óbvio que para contar tinham que ser cidadãos, tinham que ser pessoas que poderiam votar, tá? Formou o estado, traceja ali com o tamanho desse estado e pronto, já você vai ter ali então um local com governador, com cidades, com representantes no governo federal. Isso é a estrutura básica para formar cidade e estado. Lei Noroeste, não esqueça. Agora, o que impulsiona as pessoas para o oeste? Se o oeste é tão bravio, como diziam aqui as pessoas nesse período e a indústria cultural, por que as pessoas foram para o oeste, pessoal? Porque os Estados Unidos vai promover a reforma agrária, gente. Com o presidente Abraham Lincoln, nós vamos ter o Homestead Act, que permitiu ali a doação das terras para as pessoas que fossem para o oeste. Então, se você fosse para o oeste, você receberia um pedaço de terra e você deveria gerar riqueza, produzir ali, a terra seria sua. Galerinha, olha só, Estados Unidos promoveu a reforma agrária no século XIX. Então, nada de ficar vinculando reforma agrária simplesmente com questões ali da pauta da esquerda, tá, gente? Olha só, reforma agrária aqui tem qual sentido? A pessoa vai produzir, vai gerar riqueza, vai vender o produto que ela está produzindo e vai ocupar outros territórios também, vai garantir a ocupação territorial. Então, é um sucesso. As pessoas vão para o oeste, vão atrás aí dessa riqueza que pode ser gerada. Agora, tem um problemaço aqui, né, gente? Qual é o problema? O problema é que o oeste já tem dono, né, pessoal? E o que fazer, então? Como foi esse processo de conquista do oeste, pessoal? Primeiro nós vamos analisar ali regiões que foram compradas. Quem foi comprado? A Louisiana foi comprada da França, 1803, 15 milhões de dólares. Aqui o imperador Napoleão, prestes a virar imperador, aliás, Napoleão Bonaparte, que já governava ali praticamente sozinho a França, vende a Louisiana por dois motivos básicos. Primeiro, que o processo de marcha para o oeste vai acontecer, Napoleão tem consciência disso e a chance de manter esse território francês é muito pequena. Segundo, o lucro é muito pouco que nós temos ali. E eu acrescento um terceiro fator. Napoleão vai usar esses recursos, gente, para tentar retomar o Haiti, que está em franca revolução e está próximo ali da sua independência. Vale lembrar que não deu certo esse projeto do Napoleão. Em 1804, o Haiti promoveu a sua dupla revolução. A Flórida foi vendida pela Espanha em 1819. A Espanha, profunda crise econômica aqui nesse período, vende a Espanha vende a Flórida por 5 milhões de dólares. E o Alasca, comprado em 1867, custou 7 milhões de dólares para os Estados Unidos. Posição geopolítica importantíssima, vai ligar ali a América com a Ásia, e vocês sabem, é uma região que hoje já se descobriu ali muito ouro e também petróleo. Os Estados Unidos vai conseguir uma região através da diplomacia, que é a região do Oregon. A Inglaterra praticamente entrega a região do Oregon para os estadunidenses. E grande parte do território, gente, veio através de uma guerra contra o México, tá? Essa guerra contra o México dura entre 1845 e 1848. O epicentro ali, o início, a eclosão, foi na região do Texas, que havia sido ocupado por vários colonos dos Estados Unidos. Esses colonos começaram ali a perceber o óbvio, né, que eles não eram mexicanos e que eles não eram nem católicos, declararam a separação, pediram a anexação aos Estados Unidos. A guerra durou 3 anos, o México obviamente não aceitou,
essa separação, e no final é assinado o Tratado de Guadalupe Hidalgo. O México é derrotado e perde praticamente metade do seu território. Você está vendo aqui no mapa e na legendinha também o que foi dominado ali, que era do México, tá? Os Estados Unidos vai pagar uma pequena indenização para os mexicanos, para não ficar ali a impressão de que a terra foi roubada, mas eu lembro sempre a frase do Lázaro Cárdenas, aquele importante presidente mexicano que uma vez disse: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Bem, óbvio ali que também tinham moradores nesse território, gente, indígenas. E o que vai acontecer com o indígena? O indígena, gente, ele será dizimado. Ou ele vai morrer no conflito aí pelas suas terras, ou ele vai ser deslocado para áreas desérticas, ok? Então há um verdadeiro genocídio aqui, e aqui eu pego outra expressão, outra frase aqui da época muito famosa, General Custer, um dos heróis dos Estados Unidos. Você já deve ter visto ele no filme Uma Noite no Museu até. O Custer falou a seguinte frase: índio bom é índio morto. Galera, dessa forma a gente tem então a expansão do território dos Estados Unidos. Consequências, pessoal: há um enorme desenvolvimento econômico, ok? Afinal, você vai ter acesso à matéria-prima, você vai expandir as fronteiras agrícolas, você vai ter um incentivo à construção de ferrovias, de comércio, surgimento de cidades. Estados Unidos está caminhando para ser o quê, gente? A maior potência do planeta, posição que ele alcança com o fim da Primeira Guerra Mundial. Com a conquista da Flórida, fica mais fácil para o projeto imperialista também dos Estados Unidos, afinal você vai ficar muito próximo das Antilhas. Por exemplo, a Flórida está a mais ou menos 100 quilômetros de Cuba, então esse processo que depois vai se transformar no chamado Big Stick, a política do grande porrete, vai auxiliar no imperialismo. Bem, outra coisa importante: há um crescimento demográfico muito grande que eu já falei para vocês, novos grupos sociais vão surgir, né? Principalmente ali europeus, e nós teremos o aumento das disparidades regionais, e essas disparidades regionais são os fatores principais para a famosíssima Guerra de Secessão. Outra coisa que eu vou destacar para vocês aqui nas consequências é o seguinte: no meio desse processo de expansão territorial, nós tivemos um presidente aqui muito importante chamado Andrew Jackson. Andrew Jackson, pessoal, que governou de 1829 a 1837, promove mudanças políticas profundas e muito importantes. Então ele faz, por exemplo, uma reforma eleitoral nos Estados Unidos, onde vai ser abolido, olha só, o voto censitário, galera. Isso é algo de muita vanguarda. Ok? Você aboliu o voto censitário. O voto se tornou universal masculino. Gente, não esqueçam, as mulheres só vão votar a partir do século XX, tá? Depois da Primeira Guerra, inclusive. E ele cria também o chamado sistema de espólios, né? O Spoil System, onde fica definido que o vencedor das eleições, ele vai ocupar ali o governo e vai se cercar de seus aliados, demitindo aí pessoas da oposição. Ok? Tranquilo, galera? Então, finalizamos essa aula de expansão territorial dos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.